Iremos apresentar o trabalho AMEN, que é o Agente de Memória para LLM. Meu nome é William e esse trabalho também foi feito pelo L. Vamos começar a entender o cenário. Os agentes baseados em LLM estão cada vez mais presentes em tarefas complexas, que existem raciocínio e memória contextual. Porém, existe um gargalo importante. Esses sistemas precisam lidar com interações a longo prazo, e os mecanismos tradicionais de memórias são limitados. Eles são fixos e pouco adaptáveis, e não acompanham uma evolução da experiência do agente. Isso significa que o desempenho desses agentes tende a estagnar. Essa imagem explica como um agente de LLM trabalha com os modelos tradicionais, né? Então ele lê e escreve em um banco de dados tradicional. Com isso faz que o contexto seja mais rígido e pouco flexível. A motivação dessa pesquisa então é melhorar a eficiência do armazenamento de memória contextual e o raciocínio complexo, né? E a relevância crescente do LLM em ambientes dinâmicos interativos e a necessidade de um sistema de memória adaptativo, autônomo e estruturado. O objetivo da pesquisa é permitir um registro estruturado da experiência com notas atômicas, gerar links dinâmicos entre as memórias e a evolução da memória com base em novas entradas. Sobre a questão de pesquisa e hipótese, como estruturar uma memória flexível e eficiente para agentes de LLM, e como evoluir essa memória e melhorar a performance, né? Então as hipóteses que foram trabalhadas foram criar um sistema de notas atômicas interligadas, utilizando a metodologia de Zettelkasten para oferecer uma organização superior, né? A outra hipótese foi ver se o AMEN supera os sistemas tradicionais de tarefa a longo prazo e raciocínio complexo. Outros trabalhos anteriores que foram citados nessa pesquisa foram o MENGPT, né? Memory Bank, Read Agent e o método proposto por Zettelkasten, né? Então vamos agora explicar como funciona o contexto da organização de memória baseada na proposta do trabalho, né? Então primeiro é construída uma nota. Essa nota ela vai conter conteúdo original da nota, timestamp, palavras-chave, tags para categorização, descrição contextual feita pelo modelo, né? Link de outras memórias relacionadas. E a representação vetorial que representa a nota numericamente, né? Então, o LLM ele vai ler essa nota e vai gerar as palavras-chave, as tags e a descrição contextual. Essa parte que está em negrito, né? Então, aqui a gente consegue ver mais a arquitetura como um todo, né? Depois que a nota foi criada, ele vai encontrar top K memórias mais parecidas, com base em seus atributos, através do método da similaridade de cosseno. Essas top Ks são as memórias mais similares à nova memória MN. Elas são candidatas a receber novas ligações com base na similaridade. Essas memórias existentes, chamadas aqui de MJ, são passadas junto com a memória nova, que é MN, para o LLM decidir se deve ser conectada entre si ou não. Se for conectada, o LLM retorna um conjunto de links, chamado LI, indicando quais MJs devem ser conectadas à nova memória e armazenam ela. O LLM recebe a memória nova, um conjunto de top K memórias menos a que será evoluída, a memória MJ candidata à evolução e um prompt. Com isso, o modelo pode atualizar o contexto, palavras-chave e as tags. Isso faz com que as memórias, além de serem guardadas, elas possam passar por um método de evolução para evoluir todas as memórias e atualizar o contexto, né? Então, além de criar conexões, ela também pode evoluir memórias antigas. Quando chega uma nova interação, a gente precisa buscar informações anteriores para responder melhor. Então, ele vai analisar essa consulta, vai gerar palavras-chave relevantes e fazer a busca nas memórias já guardadas, né? Então, o sistema ele vai buscar na base de memórias
top K mais relevante. Então ele vai fazer um ranqueamento. As memórias são ranqueadas e a mais importante é enviada para o agente. As memórias recuperadas são então fornecidas ao agente, que usa como contexto para tomar suas decisões. Resumindo o fluxo, a nota é criada, os links são gerados, as memórias são evoluídas e depois recuperadas em uma nova interação do agente. Dando ênfase no que o William falou, nosso trabalho é sobre Amen, refere-se a um sistema de memória inovador desenvolvido para agentes baseado em modelos de linguagem de grande escala. Esse sistema visa aprimorar a capacidade de agentes de IA em lidar com interações de longo prazo, mantendo um contexto coerente e adaptativo. Nessa segunda parte do trabalho, nós vamos enfatizar mais sobre os modelos do algoritmo utilizado durante o desenvolvimento do artigo, né, baseado no artigo de referência, né. Os seguintes LLMs foram avaliados no sistema de Amen. Os LLMs avaliados foram o GPT, o QN, o Llama, né. O GPT são usados para gerar descrições contextuais, palavras-chave e tags. O QN são modelos de código aberto para a tarefa de raciocínio bootstrap, ou seja, para conexões entre seções diferentes. E o Llama são modelos menores para testar a escalabilidade. Quando o IA, o agente LLM, tem uma nova interação, o sistema do Amen guarda apenas a frase crua. Ele usa a inteligência artificial e o modelo de grande escala, ou seja, os LLMs, para transformar essas informações em um cartão de memória rico e organizado, né? O exemplo básico aqui que pode ser explicado aqui durante o nosso trabalho se refere, por exemplo, a uma interação que é iniciada aqui pelo Dave, que ele diz: Ei, Kevin, quanto tempo? Muita coisa aconteceu. Comecei a praticar fotografia e tem sido incrível. Tenho tirado fotos de paisagem daqui e é muito bonito. Como resposta, o LLM ele já tem um prompt, um template já pronto. Ele já classifica as palavras-chave dessa interação, né? Dessa interação, ele classificou as palavras-chave como fotografia, paisagem e hobby. Também o contexto, né? Ele simplifica a frase, né? E a frase simplificada Dave começou a fotografar como hobby, focando em paisagens locais. E criou-se as tags dentro dessa interação, que é justamente para categorizar, criar um nível de categoria, né, do contexto de interação que foi ditado, né? E as tags utilizadas foi hobby, fotografia e lazer. O Amen, usando o LLM como GPT, ou então GPT-4, como exposto aqui no slide, nos experimentos para essa tarefa, processa essa frase, ele usa um tipo especial de instrução, né, como eu falei anteriormente, um prompt, um template, né, para pedir ao LLM que faça uma análise do texto e extraia as informações importantes de forma estruturada. Como podemos ver aqui existe um template, né? Ele buscou as palavras-chave, o contexto e as tags, ou seja, as categorias mais importantes, né? O LLM ele identificou os conceitos principais da frase que Dave iniciou. No contexto, o LLM criou pequena descrição que resume o que a frase significa. E as tags, o LLM categorizou
esta memória com rótulos mais gerais, né? Essa estrutura, juntamente com o conceito original que foi dito, forma o cartão de memória, né? Ou seja, uma nota para esta interação. É este processo de enriquecimento e estruturação que permite o Eman organizar e ligar memórias de forma mais eficaz do que sistemas que guardam apenas texto cru. Em resumo, o Eman usa o poder de grandes modelos de linguagens para não apenas guardar informações, mas para ativamente organizar, descrever e ligar essas informações, criando uma rede de memória mais úteis e inteligente. Os diferentes LLMs listados logo acima foram as mentes, né, para ver o quão bem o Eman ajudava a sua capacidade de lembrar e usar essas informações de conversas longas. O exemplo que nós citamos aqui no slide, né, ilustra o primeiro passo, como uma frase de uma conversa é transformada num cartão de memória estruturado, inteligente, usando um LLM. Aqui tem um fluxo da interação mais completo. Apenas para simplificar as fases da frase de interação que foi dita pelo Dave. Ele inicia aqui a frase original de Dave. Ele fala: "Ei, Kevin, comecei a praticar, fotografar paisagem daqui." O sistema, o modelo, faz uma análise, extrai as palavras-chave, gera um resumo e adiciona as tags. E depois ele armazena. Futuramente, se houver um questionamento com relação à frase que está armazenada, o que Dave gosta de fazer, o sistema poderá responder: Dave adora fotografar paisagem como hobby. Como nós podemos perceber, ele consegue guardar informações e usar elas futuramente. Nesse próximo slide, nós vamos falar sobre os algoritmos e técnicas que foram empregadas durante o desenvolvimento do artigo. O sistema, como já dito anteriormente, do Eman, foi concebido para superar as limitações dos sistemas de memórias tradicionais para agentes de modelos LLMs, que muitas vezes dependem de estruturas de operações. O Eman introduz uma arquitetura de memória agêntica que permite a organização dinâmica e uma evolução autônoma das memórias. O Eman utiliza 3 algoritmos principais para gerenciar as memórias, que são: a primeira são a construção de notas, Note Construction, geração de links, Link Generation, e evolução de memória, que são Memory Evolution. O objetivo é criar uma representação estruturada de uma nova memória. Aqui nós temos uma outra interação, logo abaixo, repetindo igual à interação anterior, que permite termos uma ideia de como são construídas essas notas. Quando uma nota é criada, ele cria um conteúdo representado por CI, que corresponde à transcrição original da interação ou parte relevante dela, ou seja, é a matéria-prima. Cria palavras-chave. O LLM identifica e extrai esses conceitos-chave
e os termos importantes presentes na interação para a primeira memória, no caso aqui, do Dave. Memória do Dave. As palavras-chave identificadas nessa interação foram fotografia, paisagem e hobby. O LLM também cria tags. As tags atribuem categorias, né, como falei anteriormente, ou etiquetas temáticas à memória. No exemplo em questão, ele criou as seguintes tags: hobby, fotografia e natureza. Mais embaixo, ele também criou um resumo, uma descrição textual. O LLM gera uma descrição textual ou resumo que oferece uma compreensão semântica e rica da memória. Para a primeira memória, o resumo é: Dave começou a fotografar paisagem como hobby. Logo no próximo slide, continuando a nota de construção, quando Dave diz: meu gato Tom sempre invade minhas fotos de paisagem, o Eyman trata uma nova memória e cria uma nova nota. Para ela, essa nova nota também é estruturada com seus próprios atributos, gerado pelo LLM, como as palavras-chave, as tags e o resumo. No caso aqui em questão, como palavras-chave para essa interação, foi criada Tom, gato, fotos, invasão. E as tags pets, gato, fotografia engraçada. O LLM conecta automaticamente com a nota anterior. Ambas têm a tag fotografia. Como podemos observar no slide anterior, temos a tag fotografia e aqui nós temos a tag fotografia. O resultado, se houver um questionamento, uma pergunta, o que atrapalha as fotos do Dave? A IA lembra, o LLM lembra, o gato Tom invade as fotos de paisagem dele. Esse é um exemplo prático de uma nota de construção. No próximo slide, nós temos geração de links, ou links generation. Os links generation, o objetivo de gerar links é estabelecer conexões significativas e relevantes entre uma nova memória que está a ser adicionada ao sistema e as memórias que já existem no repositório do Eyman. Este processo é fundamental para criar uma rede de conhecimento interligada, simulando, por exemplo, uma rede neural. No contexto do Eyman, a geração de links é um dos 3 algoritmos principais do Eyman, ativado automaticamente após a construção de notas, processar uma nova interação e criar uma nova nota de memória estruturada. O Eyman visa organizar memórias dinamicamente sem depender de operações predefinidas, e a ligação é um passo crucial neste processo. No slide, na nota 1, nós temos a interação. Dave começou a fotografar paisagens como hobby. Como tags, foram criadas a tag fotografia e hobby.
As palavras-chave foram criadas: fotografia, paisagem e hobby. A nova nota foi adicionada. Acabou de ser criada uma nova nota com seu próprio conteúdo. Meu gato Tom sempre invade minhas fotos de paisagem. E foram criadas as tags para essa interação: gato, fotografia engraçada. As palavras-chave: Tom, gato e fotos. Como que é feito o processo para gerar o link? Quando uma nova nota é criada, é construída e adicionada ao sistema, o algoritmo de geração de links ele é ativado. Como podemos ver aqui embaixo, como o e-mail gera o link. O sistema detecta que ambas as palavras têm a mesma tag fotografia. Tag fotografia, tag fotografia. Eles criam palavras-chave relacionadas como fotos e fotografia. Antes de detectar as similaridades, o sistema primeiro recupera memórias históricas potencialmente relevantes para a nova nota. Isso é feito utilizando a representação vetorial densa, o embedding, de uma nova nota, que codifica semanticamente o seu conteúdo, as palavras-chave, tags e resumo. O sistema calcula a similaridade semântica usando a similaridade de cosseno entre o embedding da nova nota e os embeddings de todas as memórias existentes. Com base nessas pontuações de similaridade, o sistema identifica o top K das memórias mais relevantes. A detecção dos atributos partilhados e palavras-chave relacionadas aqui embaixo, ele detecta que a nota 1 e a nota 2 partilham da mesma tag fotografia, como podemos ver aqui no slide. E tem as palavras-chave relacionadas: fotos e fotografia. As fontes confirmam que a geração de links se baseia na identificação de atributos partilhados e descrições contextuais semelhantes. Uma vez que o LLM confirma essa existência de uma relação significativa, o sistema estabelece as ligações entre a nova nota e as memórias relevantes detectadas. O slide indica que a nota 2 ganha um link para a nota 1 e vice-versa. Continuando aqui, o LLM confirma. Essas notas estão falando do mesmo assunto? Sim. E o resultado? A nota 2 ganha um link para a nota 1 e vice-versa. No efeito prático, se perguntar o que atrapalha as fotos do Dave, a IA segue os links e responde: o gato Tom invade as fotos de paisagem dele. Nesse próximo slide, nós temos a evolução de memórias, Memory Evolution. A evolução de memórias descreve os mecanismos centrais do sistema de Eyman para gerir e refinar o conhecimento ao longo do tempo. No slide, ilustra como o sistema do Eyman não só adiciona novas memórias,
mas também utiliza essas novas informações para atualizar e enriquecer as memórias existentes. Este processo permite que a rede de memória se refine continuamente e aprofunde a sua compreensão à medida que novas experiências são integradas. O slide mostra explicitamente a memória evoluindo, resultante de uma memória anterior, no caso da nota 1, após a interação com uma nova memória, que é a nota 2. A informação inicial da nota 1 Dave começou a fotografar paisagem como hobby. Incluiu os atributos, como eu falei anteriormente, são os atributos estruturados e gerados por um LLM, como as tags, fotografia e hobby, palavras-chave, fotografia, paisagem e hobby. E a nota 2 foi criada uma nova nota de interação e adicionada ao sistema, representando aí a nota 2. E tem como interação: meu gato Tom sempre invade minhas fotos de paisagem. E foi criado também seus atributos estruturados, através de prompts e templates. As tags gato, fotografia, engraçado. E as palavras-chave Tom, gato, fotografia. Como funciona o processo de evolução? Antes da evolução, o sistema Amen realiza a geração de links conforme descrita no slide. O sistema detecta uma relação entre a nota 1, fotografia de paisagem, e a nota 2, gato, invadindo fotos de paisagem, e cria uma ligação entre elas. O sistema usa o embedding semântico da nova nota para encontrar memórias relevantes que são próximas. E então o LLM analisa essas memórias candidatas para estabelecer ligações com base em atributos comuns ou relações semânticas. O resultado do processo de evolução é uma versão atualizada da memória. A geração de links, o sistema detectou a relação e criou links entre a nota 1 e a nota 2, como descrito no slide anterior. A evolução da memória aplicada à nota 1 pode ser relevante para a nota 2. O LLM analisa a nota 1 e a nota 2 e a ligação recém-criada entre elas, como eu falei aqui anteriormente. Aqui está um exemplo da evolução da memória. A descrição original é modificada para incorporar a nova informação da nota 2 e a relação detectada. Como exemplo, nós temos aqui, Dave começou a fotografar paisagens como hobby, mas seu gato Tom frequentemente invade as cenas, adicionando um toque inesperado e engraçado. Foi construída essa descrição atualizada baseada nas duas notas anteriores, nota 1 e da nota 2. Isso é demonstrado como a evolução refina e a representação contextual de uma memória. As tags nota 1 são expandidas para incluir temas na nota 2. Além das tags originais, nós temos aqui fotografia e hobby das notas anteriores, também foi criado gato, humor animal. Novas palavras-chave foram inseridas. Além das fotografia, paisagem e hobby, foram inseridas tom, gato, interrupção.
No próximo slide, nós temos a descrição dos dados. A descrição dos dados, utilizada para avaliar o sistema de memória agêntica, o AMEN, é o dataset Locomo. Este dataset foi especificamente criado para avaliar a memória conversacional de longo prazo de agentes LLM. A finalidade do dataset Locomo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a capacidade dos agentes de LLM em manter e utilizar memórias em conversas que se estendem por um longo período, como, por exemplo, diálogos longos. Uma das características mais distintas do dataset Locomo são seus diálogos significativamente mais longos em comparação com os datasets de conversação pré-existentes. Além disso, também é incluído diversos tipos de perguntas diversificados para garantir uma avaliação abrangente da compreensão e capacidade de memória dos modelos. O dataset inclui uma variedade de tipos de perguntas, como podemos ver logo aqui embaixo. Single Hope, que são as respostas diretas, mais simplificada, são perguntas que podem ser respondidas com informação contida numa única sessão. Ou seja, as próximas sessões que estão criadas não vai ter relação com Single Hope. Os Multi-Hope requer uma conexão de memórias. São perguntas que requerem a síntese de informação de várias sessões para serem respondidas, testando a capacidade de conectar memórias. Neste caso específico, Multi-Hope pode fazer conexões com várias sessões, com diálogos longos, diálogos semanais, mensais, e assim sucessivamente. Também temos as perguntas temporal. As perguntas temporal são perguntas que avaliam a compreensão de informação, relação com o tempo ao longo da conversa. E temos também as perguntas Open Domain, conhecimento externo. Perguntas que exigem, nesse caso, a interação do contexto da conversação com conhecimento externo ao dataset. E temos também as perguntas adversariais, ou são perguntas sem respostas, perguntas que avaliam a capacidade dos modelos em identificar consultas que não podem ser compreendidas como informação disponível. Ou seja, são perguntas num contexto em que a sessão ela não tem informações. O modelo ele não pode responder. Em suma, no geral, o dataset Locomo é um dataset de conversação de longo prazo que, com seus diálogos extensos e tipos de perguntas variados, fornece um ambiente de avaliação robusto para testar as capacidades de memória e raciocínio complexo dos agentes de LLM, como, no nosso caso, o AMEN. No próximo slide, vamos abordar os experimentos que foram realizados durante esse artigo. Um resumo detalhado do que foi utilizado. Utilizando a avaliação no dataset Locomo, que é um dataset, como falei anteriormente, ou seja, o dataset é um conjunto de dados, projetado especificamente para avaliar a capacidade de sistema de memórias e conversas longas e complexas, como já foi citado, e seu foco principal é testar se os modelos, como no caso o AMEN, como eles conseguem avaliar.
e consegue avaliar no sentido de armazenar e recuperar informações distribuídas ao longo de interações extensas, responder perguntas complexas que exigem conexão entre memórias distantes, como multi-hop, como eu falei anteriormente, que multi-hop são que pode fazer conexões com várias sessões, né? Manter um contexto temporal, no caso de uma ordem de eventos, relações casuais, né? E nós temos aqui o exemplo também, no nosso caso aqui, no nosso cenário, né? Uma conversa com 35 sessões, onde o usuário menciona na sessão 1, comprei uma câmera DSLR em março. Na sessão 15, estou fotografando pássaros no parque. E na sessão 30, quero uma lente com zoom para aves. Perguntas multi-hop, no caso citado aqui embaixo, as respostas exigem saltos lógicos. Como podemos ver aqui no nosso slide, há um distanciamento grande da seção 1 para a seção 30. Para ver essa conexão, esse teste vai avaliar se realmente o dataset Locomotion consegue fazer essa intercalação de ideias, né? Se consegue recuperar. Aqui nós temos uma pergunta multi-hop, né? Uma pergunta de conexões, né? Qual equipamento Carlos comprou para o seu hobby de fotografia de pássaros? A resposta do modelo, a resposta do EM. Recuperar a memória da câmera, seção 1. Ligar o hobby de pássaros, seção 15. E responde: uma câmera DSLR com planos para a lente de zoom. No caso, teve tirado do artigo um score de 45,85%, vezes 18,41 de baseline Locomotion. Baseline são outros tipos de LLM, poucos utilizados, poucos convencionais. São baseline mais tradicionais. Como funciona? Os EMs, como falei anteriormente, eles usam embeds semânticos para conectar informações, mesmo com seções distantes. No caso do nosso exemplo, que é pássaros e câmera. Mesmo sendo distante, enquanto os baselines tradicionais perdem no contexto. Já os baselines convencionais, eles não conseguem fazer vincular memórias não adjacentes. Eles perdem nesse contexto. A pergunta de comparação com baselines, o exemplo aqui, menos GPT vezes o EM, vão perceber que o baselines menos tradicional, no caso o menos GPT, ele vai perder no contexto. A pergunta: Carlos comprou a câmera antes ou depois de mencionar pássaros? No baselines menos GPT, usa apenas o contexto recente. Como erro comum, depois. Com uma acurácia de 25,52. Uma acurácia muito baixa. Por quê? Porque isso armazena as informações recentes. Depois. No Eman, ele usa outros mecanismos. Ele usa timestamps, usa links entre memórias para ordenar eventos.
para dar uma resposta mais correta. A resposta correta antes, março, vezes seção 15. Uma acurácia maior de 45,85%. Diferencial, o Wayman reduz 7 vezes o uso de tokens, 1.200 vezes 19.900, ao buscar apenas as memórias relevantes e não toda a conversa. Na conclusão, podemos concluir que esse experimento, de fato, na memória de longo prazo, o Wayman, como podemos ver aqui no exemplo, supera baselines em tarefas que exigem recuperação de informações esparsas ou ao longo tempo. E também tem uma eficiência computacional. Minimiza o custo computacional ao evitar reprocessamento de conversas inteiras. Nesse próximo slide, nós temos sem memória evolution, ou seja, a memória desativada. É um problema crítico em sistemas de memória de agente LLM quando o módulo de memória, da evolução de memória, de Memory Evolution, está desativado, sem a capacidade de evoluir dinamicamente. E acontece que aí as informações falham. Atualizar falham. Em que sentido? Falha ao atualizar representações, tags, os contextos, links, os prompts, os templates de memórias mais antigas com novas informações. Ou seja, não consegue mapear os links, estabelecer relações implícitas entre dados distribuídos a longo prazo. O problema, podemos ver aqui no nosso exemplo, a atualização de habilidades profissionais foi usado para exemplificar aqui nosso exemplo, a memória. Ana aprendeu Python para análise de dados. E, consequentemente, como visto nos slides anteriores, foram atribuídas tags, programação, Python e dados. Na seção 25, nosso exemplo, a nova informação foi adicionada. Ana aplicou Python para treinar modelos de IA. Aqui embaixo, nós podemos ver o modelo sem ME, ou seja, sem memória ativada. As tags não são atualizadas com IA ou aprendizado de máquina, que deveriam estar ligadas entre as duas seções, vinculadas, mapeadas entre as duas seções. E há um impacto direto dessa situação, que é, por exemplo, fizer uma pergunta, Pergunta multi-hop, Podemos falar com a pergunta multi-hop, está vinculando duas seções. Quais projetos de IA Ana desenvolveu com Python? Aí o sistema ele vai falhar. O sistema não vincula Python a IA. Não vincula porque o ME, a Memory Evolution, está desativada. E a acurácia em perguntas multi-hop, sem ME, 62%, não reconhecem uma relação entre as seções. Já com o Memory Evolution ativado, torna já bem diferente do que, por exemplo, com a Memory Evolution ativado, desativado, quer dizer. Desculpa. Pergunta
Um caso, né? Atualização de habilidades funcionais, o mesmo do slide anterior. Seção 10, a memória. Ana aprendeu Python com análise de dados. As tags, programação, Python e dados. Na seção 25, uma nova informação, né? Uma nova nota, uma nova seção. Ana aplicou Python para treinar modelos de IA. Com o ME ativado, IA e aprendizado de máquinas são adicionados às tags existentes. São atualizadas. Tags atualizadas. Programação, Python, dados, IA e aprendizado de máquina. Qual o impacto direto nessa situação da Memory Evolution ativada? Uma pergunta multi-hope. Quais projetos de IA Ana desenvolveu com Python? E a resposta: Ana inicialmente usou Python para análise de dados e depois aplicou esses conhecimentos para treinar modelos de IA. E a acurácia aumentou no slide anterior estava baixa, aqui 85%. Respostas precisas num contexto complexo. O efeito com relação às duas memórias, tem uma pequena comparação aqui. Sem memória, as tags estáticas não evoluem com as informações. Já com memória, as tags dinâmicas atualizam automaticamente com novos contextos. Respostas incompletas, ou seja, Ana usou Python para dados. Respostas completas. Ana aplicou Python em dados e IA. Acurácia limitada, 62%. Falha em relações complexas. Alta acurácia, 85% mais. Captura conexões entre seções. Como podemos ver, o ME, o Memory Evolution, ativado, sem dúvida, mantém essas ligações entre as seções, mesmo que sejam distantes. Nesse próximo slide, nós vamos falar sobre Sem Link Generation, LG. Sem Link Generation são memórias isoladas. Sem LG, o sistema não estabelece conexões entre informações relacionadas, mesmo quando compartilham o mesmo contexto. Esse é um problema crítico em sistemas de memória para IA. A capacidade de conexões entre informações relacionadas, né, no caso LG, porque, na verdade, não cria uma relação entre as memórias, né? Podemos ver aqui nosso exemplo concreto. Memória 1. Dave fotografa pássaros. Memória 2. Dave usa lente de zoom. O sistema CLG, ele trata essas informações desconexas. Ele não tem relação entre eles. Ó. Nenhum link é criado entre, no caso, pássaros na primeira memória e lente de zoom na segunda memória. O sistema ele não entende que a lente é usada para fotografar pássaros. Então, o impacto ele é direto. Com relação à acurácia, 24%. Em perguntas como: qual equipamento Dave usa para fotografar pássaros? A resposta, no caso, ela vai falhar. O sistema não recupera a memória sobre lente de zoom, mesmo que ela seja relevante. No caso, há uma relação de proximidade entre memória 1 e memória 2. Com Link Generation. Com Link Generation, a história ela já é um pouco diferente. O LG, o sistema já estabelece conexões entre informações relacionadas. No exemplo concreto,
no mesmo exemplo dado no slide anterior, Dave fotografa pássaros. Memória 1. Memória 2, Dave usa lente de zoom. Com o Link Generation, o link é criado entre pássaros e lente de zoom. O sistema ele entende que a lente é usada para fotografar pássaros. Entende que existe uma relação. Então, é um impacto positivo de uma acurácia de 74% de acurácia em perguntas como: qual equipamento Dave usa para fotografar pássaros? Lente de zoom de 300 milímetros para fotografar pássaros. Nesse próximo slide, nós temos testes de modelos LLM. O objetivo é avaliar a capacidade dos modelos de reconhecer limites de reconhecimento, evitando alucinações ou respostas inventadas quando integradas ao AMEN. Como exemplo, nós podemos ver aqui uma pergunta adversarial. Como eu falei alguns slides anteriores, são perguntas, na verdade, que não está dentro do contexto. E nós vamos fazer uma análise aqui entre o ChatGPT e o AM, e o Llama e o AMEN. Vamos observar o seguinte. A pergunta: qual o modelo da bicicleta de Carlos? Modelo da bicicleta de Carlos não foi mencionada, nunca foi mencionada. O ChatGPT e o AMEN deu a resposta correta, não sei. A acurácia é de 50%. Já o Llama mais o AMEN, não sei. Resposta de 27,30%. O diferencial dessa situação é que o AMEN evita alucinações mesmo em modelos menores como o Llama. Mesmo modelos menores, ele evita alucinações. Mesmo sendo um modelo, no caso o GPT, um modelo maior, ele beneficia do AMEN para identificar a ausência de informações relevantes na memória, resultando uma resposta mais honesta, né? Resposta mais honesta. Embora, no caso aqui, o Llama é um modelo menor, também tem respondido corretamente. Sua pontuação mais baixa indica menor consistência em comparação com o GPT. Isso pode refletir diferenças na capacidade de processamento contextual e na integração com o AMEN. Nesses próximos slides, nós vamos falar sobre os resultados que foram mensurados, né? Os resultados do modelo, eles foram avaliados, né, usando métricas quantitativas, né, como F1 Score, e análises quantitativas e qualitativas. Qualitativas, né, interpretação dos resultados. O foco principal está no uso do F1 Score, uma métrica que combina a precisão, que é quantas palavras da resposta estão corretas, e recal. O recal é quantas palavras da resposta e referências foram capturadas. O que avalia precisão e recal, combinados para respostas exatas, né? No exemplo prático, nós temos a pergunta: qual equipamento Dave usou para fotografar pássaros em 2023? Resposta do modelo: lente de zoom de 300 milímetros. Resposta de referência: uma lente de zoom de 300 milímetros. Aqui embaixo nós temos o cálculo de precisão, recal e o balanceamento do F1 Score. A precisão, ela obteve 75%. Ou seja, de três palavras corretas,
entre 4 dadas, dividido pelo total de palavras corretas, né? Ele obteve 70% de precisão. No recal, ele teve 50%. E são palavras corretas, né? São 3, dividido pelo total de palavras na referência, que são 6. Já no cálculo do F1 Score, que junta a precisão e o recal em uma única nota. Ele busca um equilíbrio entre os dois, né? Ele tem aqui 2 vezes o recal vezes a precisão, vezes 2 vezes, né? Dividido pela soma dos dois, que deu 60%. E o impacto do Eman obteve aí F1 do recal 45,25 em perguntas complexas, multi-hope, superando os baselines como MenGPT, que obteve apenas 25,52%. O modelo do Eman, ou seja, está se demonstrando um modelo eficiente, né? Agora nós temos o BLEU-1. O BLEU-1 ele é uma métrica automática de avaliação de texto, usada principalmente para avaliar respostas geradas por IA. Ele mede quantas palavras individuais, ou seja, unigramas, da resposta gerada coincide com as da resposta ideal de referência. Aqui na nosso exemplo, nós temos aqui, ó, avalia a sobreposição de palavras individuais, são unigramas. Aí nós temos aqui resposta do sistema. Dave fotografa pássaros com lente de zoom. Como referência, nós temos Dave usa uma lente de zoom para pássaros. E nós temos aqui o cálculo. O cálculo para os unigramas, correto, para penalidades de brevidade e BLEU-1 final, que é o objetivo desse estudo, né? Como podemos aqui observar, como unigramas, ele pegou as respostas exatas, Dave, lente, zoom e pássaros, e fez o cálculo, 4,6, 66,7%. Penalidade e brevidade, resposta mais curta que a referência, penalização. E o BLEU-1 foi 60%, valores exatos no artigo, né, de referência, como estudo completo baseado no artigo de referência que foi tirado, foi 36,67% para perguntas complexas, né? Resultado prático. O BLEU-1 é útil para avaliar a precisão lexical, mas é complementada por outras métricas, como o Holt ou SBERT, que avalia, no caso, a coerência e a semântica. O BLEU-1 foi uma das métricas usadas para comparar o desempenho dos sistemas do Eman, com modelos base, né, como o Locomo e o MenGPT, destacando sua superioridade em tarefas complexas como multi-hope. Aqui nós temos um exemplo, resumo de métrica BLEU-1 no contexto do Eman, aspecto, tipo de correspondências, palavras exatas, unigramas, né, como falei anteriormente, ordem semântica, não tem ordem semântica, isso é usado em outra métrica, penalidade por brevidade, sim, utilidade principal, medir precisão lexical básica. No Eman, obteve 37,67 perguntas multi-hope no contexto geral do artigo, né? No próximo slide, nós temos outra métrica, que é o Holt-Gellin, né? O Holt-Gellin,
ele é uma outra métrica, assim como o Breu 1, que faz uma avaliação textual e compara a maior subsequência comuns, que são os LCS, entre a resposta gerada por IA e a resposta de referência. É diferente do Breu 1, que avalia palavras isoladas, né? O RODL captura a estrutura da frase e a consequência das palavras, o que o torna útil para medir, por exemplo, coerência narrativa, fluência textual e retenção de informações importantes. Como exemplo aqui, nós temos resposta do sistema. A lente de zoom ajuda a capturar pássaros. Referência. A lente de zoom 300 mm é usada para fotografar pássaros. O LCS, lente de zoom para pássaros, 5 palavras. Aqui tem o cálculo do RODL, o recal, LCS, a precisão e a pontuação final. O LCS, lente de zoom para pássaros, como podemos ver aqui, são 5 palavras. O recal, que é uma revocação, né? O número de referência dele é 62,5%. É 5 dividido por 8. Deu 62,5%, né? E a precisão, que é o número de palavras da resposta gerada, né? Que no caso é 5, dividido por 7, que vai dar 71,4. E a pontuação final, que deu 66,7. Para exemplificar melhor essa fórmula, primeiro foi feita uma multiplicação, aqui é o cálculo do RODL, né? Uma multiplicação do recal vezes a precisão. Depois foi multiplicado o resultado por 2 por causa da fórmula do F1. Depois foi a soma do recal mais a precisão, que é o denominador da fração. E depois divide o numerador pelo denominador. E aí resulta no RODL de 66,7%. Temos uma outra métrica, que é o Meteor. É uma métrica desenvolvida para avaliar a qualidade de textos gerados por modelos de linguagem, como sistema de tradução ou resposta de IA, né? Diferente de métricas tradicionais, como o Bleu, que só olham para as correspondências literais, o Meteor foca em similaridade semântica, ou seja, no sentido das palavras e frases, mesmo que expressas de fonte diferente. Como podemos ver aqui, ó, o Meteor, no exemplo, nós temos a resposta do sistema, do modelo, né? O acessório para fotos de aves é uma lente potente. A referência, o equipamento para fotografar pássaros é uma lente de zoom. Aí nós temos o alinhamento, ó, acessórios, alinhamento com equipamento, porque são sinônimos. Então, como eu falei anteriormente, ele avalia sinônimos, avalia parafrases, ó, fotos de aves e fotos de pássaros, ou seja, são parecidos. E lente potente e lente de zoom parcialmente correto. Aí temos uma pontuação de Meteor de 0,50. Isso torna essa métrica mais sensível nas variações naturais da linguagem e mais eficaz para avaliar tarefas complexas, como respostas abertas ou raciocínio multi-hop. Aqui nós temos alguns aspectos, né? Aspectos, tipo de avaliação.
similaridade semântica com sinônimos e parafrases, como dito aqui anteriormente. Diferencial: vai além das palavras exatas e avalia o significado geral. Resultado no exemplo, no caso aqui, foi 0,50, indicando correspondência parcial, mas semântica relevante. E o resultado em MEN, geral, 23,43% em tarefas no multi-hope, validando a capacidade de sintetizar e interpretar. Nós temos uma outra métrica, que é o SBERT, que avalia, né, é uma versão de BERT, na verdade, né, é adaptada para calcular a similaridade semântica entre frases. Ela transforma frases inteiras em vetores numéricos, chamados embeddings, que representam o significado da frase em um espaço matemático. É diferente de métricas como Bleu e Rode, que comparam palavras. O SBERT compara significados. Cada frase ela é transformada em um vetor. Como, por exemplo, aqui, ó. Já podemos ver aqui, ó. Resposta do sistema. Dave utiliza uma lente especializada para aves. É um vetor. Referência. Ele usa uma lente de zoom 300mm para pássaros. O embedded do SBERT tem um vetor da resposta, aqui, ó, e tem um vetor da referência, aqui. E tem aí a similaridade do cosseno. No caso aqui, como é bem próximo, ele tem uma similaridade de 0,85, ou seja, uma alta similaridade semântica. No artigo geral, o SBERT teve 70,49% para as perguntas complexas. A similaridade entre dois vetores é medida usando, como eu falei anteriormente, a similaridade do cosseno, que varia de 1 para significado idêntico, 0,0, nenhum significado compartilhado, ou valores negativos, né, que são significados opostos, raros nesse contexto. Né? E aqui nós temos algum aspectos aqui de relevância. Né? Tipo de avaliação, ó, similaridade e significado entre frases semântica profunda. Como calcula vetores BERT mais similaridade do cosseno, como visto aqui no exemplo acima. Exemplo aqui do slide foi 0,85. Alta similaridade semântica, que podemos ver aqui que há bastante similaridade entre a resposta do modelo, né, e a referência. Né? O resultado do EIMEN geral, do SBERT, 70,49%. O diferencial detecta a correspondência semântica mesmo com vocabulário e estruturas diferentes. Né? Nesses próximos slides, nós temos a eficiência computacional, ou seja, o comprimento de tokens. A eficiência computacional no modelo do EIMEN é medida pelo número médio de tokens usado para gerar uma resposta. Né? Os tokens são pedaços, né, de palavras que os modelos de linguagem usam para processar texto. Exemplo é a frase câmera fotográfica potente. Pode ser dividida em 4 ou mais tokens, dependendo aí do modelo. Né? Aqui no caso do EIMEN, ele 1.200 tokens por respostas. Baselines como Locomo, 6.910 tokens. A interpretação, podemos ver aqui, é que o EIMEN é 14 vezes mais eficiente devido à recuperação seletiva de memória top 10. Né? Ele só recupera as mais relevantes. Né? Aqui nós temos uma tabela resposta mostrando aqui essa melhoria com relação ao EIMEN para perguntas complexas, diferentes aí de baselines como MEN-GPT. A gente pode ver aqui no gráfico aqui, ó. Precisão lexical, ó, por Bleu 1, ROID 2, semântica pelo Metro-SBERT e eficiência, toques e respostas. Os resultados mostram que o EIMEN supera baselines em tarefas complexas e multi-hope
e economiza recursos validando sua arquitetura dinâmica, né? Essa é a interpretação, né? O Eman ele superou os modelos baselines em tarefas complexas de raciocínio multi-hop e exige integrar várias informações, né? Além da qualidade das respostas, ele se destacou por sua eficiência computacional graças à sua arquitetura dinâmica, com memórias organizadas e acessada de forma seletiva, né? E aqui nós temos o nosso próximo slide, né, que são direções para futuras pesquisas, né, baseada aí no nosso artigo, né. Como resultado, para futuras pesquisas, o Wayman, é um avanço, na verdade, é um avanço na memória dinâmica para agentes de IA, né? Mas seu futuro depende da superação dessas limitações, como rumo na maior estabilidade entre os modelos e a capacidade multimodal para aplicações mais amplas, né? E, por fim, nós finalizamos aqui o nosso artigo e obrigado. Vamos baixar aqui.